Alô, segunda-feira, aquele abraço, bom dia para começar a semana. Pois é, a semana de estreia do Paysandu na Série C e a semana de 2 jogos fortíssimos do Remo na Série A. Mas não podemos deixar de falar da decepção que foi o Remo ontem no empate contra o Monte Roraima no Baianão, mesmo com toda a chuva, com o dilúvio que caiu, jogando com seus principais jogadores, não consegue vencer na Copa Norte. E o que vai dizer o Condé? Já ele fala aqui no Tomazão TV. Paysandu apronta hoje e faz estreias amanhã contra o Guaporé, o campeão rondoniense no jogo pela Copa Norte. O Remo está invicto, não ganhou nenhuma, perdeu uma, empatou outra. Paysandu, se vencer, pode chegar à liderança do grupo A da Copa Norte. Você que está ligado aqui no Tomazão TV, não esquece, se ainda não é assinante, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações. Muito importante que você deixe o like aí para a gente fortalecer o conteúdo, para a gente chegar aos 50 mil. Estamos subindo todo dia. Like aí. Vamos chegar hoje a 1.500 likes. Dá para começar a semana alto astral. Aí vem o sorteio e eu quero premiar você. Começar falando desse empate do Remo contra o Monte Roraima. Monte Roraima tem 3 anos de fundado, é um clube SAF de Rondônia e olha, dentro em breve vai dar muito trabalho. Futebol hoje cresce porque há investimentos. Monte Roraima tem um centro de treinamento que nenhum clube daqui tem, só para que a gente tenha ideia. Então, não é à toa que vai buscando aí o seu espaço, buscando resultados importantes e com um técnico interino que é o Gauchinho, era o Gauchinho que agora já passou o bastão para o novo treinador. E o Remo não conseguiu passar pelo Monte Roraima. Enquanto o campo estava seco, o time estava bem desenvolto, mandando nas ações, mas depois com a chuva realmente ficou impossível, e o Condé vai falar sobre isso, analisar futebol num gramado na situação que ficou o Baianão, totalmente alagado. Mas mesmo assim, o David Braga conseguiu se destacar. Contratação que acabou fazendo a sua estreia, Matheus Alexandre acabou atrapalhando o Ivan no gol de empate, mas disputa de bola, o goleiro acabou saindo sem muita força na bola e o Naubert empatou. O Poveda perdeu o pênalti quando estava 0-0. Talhari entrou logo em seguida, fez o gol que botou o Remo na frente. Realmente altos e baixos, oscilação total, contusão do Marlon que preocupa. Bom, Condé, tenta explicar aí o que foi que aconteceu com o Remo ontem diante do Monte Roraima. A pretensão de vencer a partida hoje, trabalhamos para isso e com certeza a expectativa de todos era essa. Infelizmente a gente teve 25 minutos de jogo, né? Essa foi a grande realidade, né? Depois caiu a tempestade e deixou de ser assim o jogo de futebol, né? Foi mais luta, briga, né? do que futebol em si, né? Claro que é difícil o torcedor assimilar isso, né? Até porque a gente teve um período bom de treinamento, a gente tinha expectativa da equipe colocar em prática hoje. É claro que a gente teve que segurar um ou outro atleta, né, para a gente não correr risco de, como aconteceu com o Marlon, né, espero que não seja nada grave, né, de perder atleta para o Campeonato Brasileiro, que é o principal foco do clube nesse momento. Mas a equipe, o que a gente pode tirar de proveito? Assim, a equipe brigou muito, lutou muito, né, dentro das condições que ofereceu a partida, né, não da maneira que eu gostaria, mas a gente criou situações de gols, né? Eu gostaria que a gente criasse como criou contra o Bahia, com jogadas trabalhadas, com aproximação, com triangulações. A gente criou muito na base do lançamento, briga de primeira bola, segunda bola, pegamos o goleiro inspirado, né? Que fez defesas ali milagrosas, estava na tarde realmente bastante inspirado, mas é difícil fazer uma avaliação tanto coletiva quanto individual. A avaliação que eu faço, que a equipe me deixou bastante indignado, a maneira que a gente jogou a primeira partida da Copa Norte, né? Sem brio, sem briga, né? Hoje não, hoje a equipe
dentro das condições que foram oferecidas, a equipe lutou, brigou. É claro que a gente esperava que tivesse um gramado melhor, um tempo melhor, que a gente com certeza, eu acho que a gente ia conseguir encaixar um bom jogo como a gente encaixou contra o Bahia. Agora as atenções do Remo ficam voltadas para os 2 jogos próximos pela Série A nessa semana. Quinta em Santos contra o Santos na Vila Belmiro e domingo na Arena do Grêmio contra o Grêmio. 2 jogos encardidos, duríssimos. Marlon vai ser reavaliado hoje. A gente precisa saber se vai ter condições de jogo na quinta-feira, porque senão aí o Condé vai ter que dar uma arrumada na zaga com o Caípe, com o Tchamba, com o Mike na lateral. Será que o Marcelinho volta a ser titular? Achei discreta a atuação do Matheus Alexandre. Para mim, titular desse time no lugar do Vitor Bueno, o David Braga, com certeza, para dar qualidade. O passe que ele deu para o Pikachu no lance que originou o pênalti, sensacional. Então é um jogador que vai contribuir com o Remo. Agora, precisa jogar, precisa ganhar, manter aquela pegada, como disse aí o Condé, do jogo contra o Bahia, contra o Santos, que talvez não tenha o Gabigol, mas tem o Neymar do outro lado. É jogo pegado, é jogo grande e tomara que o Remo possa se arrumar e fazer um grande jogo. Paysandu amanhã contra o Guaporé, campeão rondoniense. Mas não quer dizer nada. O Paysandu vai com o time B com alguns jogadores considerados aqueles que podem estar no time A. Contratações que foram feitas pontualmente, como Bruno Bispo e Lucas Cardoso, já falando aqui da sua disposição em jogar no Paysandu, alegre, motivado. O Bruno Bispo na zaga, né? E a garotada que tem tido assim, uma participação direta no sucesso desse trabalho inicial do Paysandu com o Júnior Rocha na Curuzu. O time a gente pode falar amanhã, porque o jogo é só amanhã, hoje apronta ainda em Paraná e só vai viajar para Rolim de Moura amanhã, são 110 quilômetros, para tentar arrumar o time e fazer um bom jogo. Se vencer, vai para a liderança do grupo. O Lucas Cardoso, um dos últimos contratados, foi apresentado ontem e falou da motivação, fala um pouco do seu histórico, mas que está pronto para ir para o jogo. Se for escalado, quer jogar. Eu estou tão ansioso para vestir uma camisa que vi todos os jogos do ano passado. Assim que eu recebi a notícia, a mensagem para vir para cá, não pensei 2 vezes e quis estar nesse projeto. Projeto, como o Bruno falou antes ali, é um pessoal que... Tipo, uma rapaziada bem nova, bem jovem, assim como eu, é claro. Mas é um pessoal que é aguerrido, que gosta de jogar bola, que veste a camisa mesmo dentro de campo. Isso, claro que motiva quem só de ver já motiva as pessoas. Imagina quem está aqui para fazer parte do projeto. Conta um pouco do teu histórico e, nesse histórico, o teu melhor momento. Cara, eu passei pelo Operário, que foi no começo, tipo, um dos melhores momentos, tipo... No começo da minha carreira foi no Operário de Várzea Grande. Foi ali que eu meio que estourei pro futebol mesmo. Aí em seguida fui pro Cuiabá. Aí joguei no começo do ano Série A, depois no meio do ano pra frente fui emprestado. Aí do ano seguinte, no caso, fui emprestado pro Santo André, depois voltei pro Cuiabá de novo. Aí tive uma passagem no Botafogo também, de Ribeirão Preto. Aí fui pra fora, depois voltei pro Novo Horizontino. Aí voltei para Cuiabá de novo. Aí joguei o estadual em Cuiabá, depois fui pro Náutico, que foi um dos anos bons também da minha carreira. Foi no Náutico ali, fiz bons jogos. A gente teve o acesso do ano passado, no caso. E hoje eu tô aqui no Papão. É isso aí, Lucas Cardoso, que com o Bruno Bispo devem ser 2 atrações, juntamente com o Jandroge, o Peu, né? Jogadores que devem começar jogando e na formação do time comandado pelo Macaé no jogo de amanhã. Hoje, 13h, nesta segunda-feira, o Júnior Rocha dá uma entrevista fazendo um balanço desse início de trabalho na Curuzu. Do outro lado da avenida, uma outra entrevista coletiva que foi convocada e anunciada pelo departamento de imprensa do Clube do Remo, do Luiz Wagner Vivian, o executivo que vai falar dos trabalhos que estão sendo realizados dessa arrumação ou dessa rearrumação que o Remo está promovendo no seu departamento de futebol, principalmente de saídas nesse momento, depois de ter liberado o Cauã, o Sávio e o Klaus.
Uma pena, porque o Thalisson se machucou e ainda precisa ser reavaliado para saber o tempo que vai ficar fora e o Remo precisando de zagueiro. É uma semana de muita expectativa e ela está só começando. Para mim, o desejo é que você tenha uma semana abençoada.